Hoje nós vamos falar novamente sobre psicologia positiva. Como fazer para fazer com que a nossa vida seja mais florescente, com que a gente floresça, com que a gente tenha um resultado de vida boa, de vida leve e de vida plena. Qual o lugar que a gente pode estar e o que a gente precisa largar para conseguir se manter num equilíbrio razoável, onde a felicidade pode ser alcançada e vivida e degustada com muito prazer, com muita alegria no nosso dia a dia. Quando alguém nos magoa e a gente se sente atacado, injustiçado, a gente fica fora de si. E a gente, então, é como se a gente tomasse um tapa na cara. E esse ato de ser agredida, de não esperar, ativa o nosso sistema arcaico de luta ou fuga. E aí nós temos duas posições a serem tomadas. Ou eu luto, que aí eu vou querer me vingar daquela pessoa, ou eu fujo, que aí eu vou querer evitar aquela pessoa ou aquela situação. Nós vamos falar hoje sobre o poder do perdão. O que é o perdão? Como fazer esse perdão? E para quem fazer esse perdão? Quando nós lutamos e nós queremos a vingança, a gente entra na violência, a gente entra na maldade, a gente entra em guerras e em confusões que podem ser drásticas para todo o nosso sistema familiar. E quando a gente entra na fuga, a gente fica na evitação. E a evitação é aquela coisa, não vou ali porque ali eu vou encontrar aquela pessoa e eu vou me lembrar do que aconteceu e eu vou ficar mal. Então eu evito de viver, evito até o meu ambiente, se essa pessoa estiver no mesmo ambiente familiar que eu, para não deparar com aquela história. No caso da luta, a gente tem lá violência, muita raiva, muito ódio, muita briga, muitos pensamentos de desejo mal, desejo mal, desejo mal. Quando a gente fala então a luta vem a lei da retaliação, né? Eu não quero saber o que aconteceu, eu só quero me vingar. Retaliação, a lei de retalião, de olho por olho, dente por dente. Fez, vai ter o troco. E eu fico cega na minha vingança. Quando eu tô na evitação, que eu evito de ir em lugares, que eu evito de olhar, de lembrar, de pensar, e eu penso porque isso automaticamente não sai da minha cabeça, então eu entro em um lugar onde eu fico triste, eu fico ansiosa, eu fico em pânico, eu fico depressiva. Então, ambos os lugares onde eu me coloco traz danos para minha vida, traz danos para o meu corpo. O perdão, o perdoar, ele é uma lei natural para o ser humano e mesmo para toda a raça, os mamíferos no caso. Por quê? Porque a gente precisa preservar a nossa espécie. Essa é a função principal nossa aqui. Então, automaticamente, esse perdão, a gente não vê animais de ódio. Eles se odeiam e eles vão embora. Muitas vezes, eu não sei se vocês já repararam, a gente está num lago, um lago que tem gansos. Hoje é difícil a gente achar isso, mas aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera tem, no Piqueri também tem. Pelo menos que eu conheço. E eu já vi, chegam dois gansos que tem uns patos, que eu não sei se são patos ou gansos, e eles se enfrentam. Não sei por qual motivo, e eles se enfrentam muito, se bicam, e depois eles batem as asas e saem como se nada tivesse acontecido. No meu entender, esse bater as asas eu deixo aqui toda essa raiva. E ele segue, porque ele precisa conviver, e ele precisa estar ali. E ele não vai carregar nada que não é legal para ele. Então, isso é da espécie. Só que existe culturas, e dependendo da cultura, da sociedade onde a gente vive, do ambiente familiar, de toda a estrutura familiar onde a gente vive, é mais fácil a gente perdoar ou não.
Então, às vezes, o não perdoar é cultuado numa família como um ato de honra. Aqui, fez, pagou. Olho por olho, dente por dente. E carregam gerações e gerações de pessoas adoecidas, raivosas, que não vão para frente. Então, Nelson Mandela é uma das provas de que é possível mudar também a cultura e colocar o amor onde só existe o ódio. Então, o perdão, ele não ele é uma escolha, mas uma escolha de quem? De quem vai perdoar. Porque o perdão não é para o outro, ele é para mim. Eu é quem me livro, eu quem paro de sofrer. Porque eu me libero de sentir sintomas, eu paro de sentir quando eu vejo aquela pessoa. Então, o perdão nunca é para o outro, ele é sempre para si mesmo. Então, existem algumas formas de perdão, alguns tipos de perdão, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, existe o perdão condicional, que é aquele perdão que é assim. Ele fala, eu te perdoo se. Então, se você fizer isso, se você se tornar assim, se você mudar aqui, se, aí eu te perdoo. Então, eu fico da dependência do outro para perdoar ou não. E esse perdão também, ele não é uma necessidade minha, porque eu vejo que eu preciso perdoar, que aquilo já está me fazendo mal, mas ele é muito artificial e ele também é muito lento. Ele não é aquele perdão que esqueceu, mas ele é um bom perdão, porque ele já te tira do lugar de sofrimento. Ele já te dá uma clareza, um esquecimento, e você consegue ficar mais centrada em você. E existe o perdão emocional, que é o perdão incondicional, que é aquele perdão que é muito lento, que leva muito tempo, mas eu decido que eu não quero mais depender daquilo, que eu não quero mais olhar para aquilo, nem carregar aquilo na minha vida. Então, nesse último perdão, que é o perdão emocional, eu me libero totalmente de sentir qualquer coisa que venha daquela história. Eu deixo para lá. E aí, como eu fico? Fico leve e totalmente feliz. Mas é o perdão mais demorado. Mas o perdão condicional já é um começo. O perdão cognitivo já é um começo. Você já prepara o seu ambiente para entender aquela história. Agora existe também, como é que começa esse ressentimento? O que é ressentimento? Ressentir. Então, é a ruminação mental. Toda vez que eu vou para aquele lugar de memória, eu sinto a mesma emoção. Eu sinto essa mágoa. Tem uma pesquisa, ela chama Charlotte, vou olhar na minha cola, Charlotte Vance, é uma psicóloga, então ela estudou pessoas que tinham grande ódio, que tinham grande ressentimento e fez um estudo. Ela colocou eletrodos durante a sessão e ela começou a pedir para que essas pessoas pensassem no momento, em como elas estavam com aquela pessoa, como elas se sentiam, que elas lembrassem do momento e da pessoa. E houve alteração gigante de batimentos cardíacos, de pressão arterial, de suor no corpo e franzido na testa. O rosto mudou. Então, não traz nenhum ganho para nós. E também essas mágoas que ficam por causa de um ressentimento, porque a mágoa é uma pessoa fez, eu não achei bacana, e aí eu começo a falar daquilo, né? Começo a falar, aquilo vira um enredo, uma história. E aí, nessa história, eu acabo me colocando de vítima. Porque eu sou vítima daquela história, eu sou vítima daquela pessoa. E aí eu perco a minha força, porque eu entro no meu papel de vítima. Então, é outro ponto para a gente pensar em deixar de lado esse papel de vítima.
Então, quando o perdão se instala, você fica dona da situação e você sai do papel de vítima para o papel de criador. Então, o que não é o perdão? Vamos começar lá. O que não é o perdão? Aí eu vou usar umas colinhas aqui. O perdão não é reconciliação. Você não precisa se reconciliar com a pessoa que te magoou e que te tratou de alguma forma que você achou que não era adequada. Então, às vezes a gente pensa, poxa, mas eu vou ter que me reconciliar com essa pessoa, vou ter que perdoar e vou ter que voltar a viver com ela, vou ter que voltar a lidar com ela. Não é nada disso. Isso acontece muito no perdão cognitivo que nós falamos lá em cima, naquele perdão que é condicional. Muitas vezes as mulheres vivem com os homens muito tempo, com seus maridos, e acontece uma traição, e os filhos falam, mãe, deixa pra lá, mãe, já tem tanto tempo que vocês moram junto, mãe, reconsidera. E essa mãe reconsidera. E aí ela entra nesse perdão cognitivo. Por uma situação, por um pedido, mais importante do que tudo, os filhos pedindo, ela então perdoa. Mas é o perdão condicional, o perdão cognitivo. Então, não é obrigado reconciliar. Outra coisa, não é negar o que aconteceu, não é negar a gravidade do que aconteceu. Foi grave sim, foi feito alguma coisa grave e eu estou olhando para isso, mas eu prefiro deixar agora ela lá. Também não é esquecer, ninguém esquece, não há jeito de esquecer, mas você entende que você não precisa mais disso. Mas a lembrança tá ali, só que ela não te traz mais dor. Essa é a importância. Você não vai se tornar uma pessoa fria, insensível, ridícula se você perdoar. Não existe isso também. O perdão não é diminuir ninguém. E também não é concordar com o ato que a pessoa fez. Você não está concordando. Você está deixando com ela o que foi feito lá. E deixa com ela. E aí você então pode se sentir mais livre para perdoar. Não é também desistir de obter a justiça. Se a pessoa matou e a justiça não precisa nem lidar com isso. Não, ela precisa. Isso é fato. Você só está tirando a sua parte, mas a justiça vai ser feita. E o perdão também, ele não envolve nada religioso, até porque a gente percebe muitas crenças religiosas com muito rancor. Não tem nada a ver. O perdão é humano, o perdão é para quem dá, o perdão é para você. Agora, o que é o perdão? É uma escolha, a sua escolha. Eu escolho a minha vida, eu escolho viver em paz. Eu sempre penso, né, assim, poxa, já doeu tanto o que aconteceu, como que eu vou carregar isso para minha vida? Como que eu vou permitir que eu continue muito tempo mais sofrendo com isso? Então, eu acho que é uma escolha mesmo. Eu escolho ser feliz. Ele também é um processo, não é do dia para a noite. Você começa com pílulas homeopáticas, olhando para tudo isso. E aí, saindo daquele lugar aos poucos. O perdão também é uma habilidade. A gente pode aprender a perdoar. Então, se a gente está num sistema familiar onde ninguém perdoa, eu posso dar o primeiro passo. Eu posso sentir como é estar do lado de lá, um pouquinho diferente. Então, o perdão também é assumir a responsabilidade de como eu me sinto. Olha, eu estou me sentindo mal com essa história e eu quero perdoar. Porque quando a gente entra no perdão, também existem pessoas que criticam a gente, né? Que criticam a gente. Fala, nossa, mas como é que você conseguiu perdoar? Eu perdoei por mim. Exatamente por mim. E eu também, se eu perdoo, eu não sou responsável pelo que o outro fez. Ele fez. E isso é com ele, não comigo. Mas eu sou muito responsável pelo que eu sinto. Por mim.
Então, ele tem a responsabilidade dele e eu tenho a minha responsabilidade, com a minha vida. E com isso eu também recupero o meu poder. Eu controlo os meus sentimentos. Então, quando você fala do perdão, você fala na sua cura, na sua renovação, na sua reconstrução. E aí você pode seguir leve e livre para se tornar a melhor pessoa dessa história. Aí você sai do lugar de vítima e vira herói, porque você conseguiu, apesar de tudo, passar por aquilo que passou e ainda olhar a pessoa. E o perdão incondicional é aquele que você ainda olha para a pessoa e consegue agradecer. Nossa, aquilo que foi feito comigo foi espetacular. Você me fez crescer. E eu deixo agora qualquer tipo de ressentimento, de ruminação, deixo aí e vou seguir minha vida. O padre Fábio de Mello, ele tem uma frase, eu escrevi aqui: perdoar é jogar fora o lixo que o outro deixou em você. Tem coisa mais linda do que isso? É muito lindo, não é? Então, vale a pena pensar de que não merecemos carregar isso. Causa dor, causa doença, causa transtorno. E se já foi tão difícil o que passou lá, por que não agora deixar para trás? O perdão incondicional também é conseguir encontrar nessa história se você não teve nenhuma participação com ela. Às vezes, a culpa não é só do outro. Também tem uma participação tua. E você conseguir equilibrar isso, aí te tira o sentimento de culpa. Tá tudo bem. Metade seu, metade meu. Tá tudo bem. E aí eu consigo olhar para toda a história e também me perdoar. O auto-perdão, que é um perdão mais importante ainda, porque eu tô comigo todos os dias. E como é olhar para mim se eu me culpo, se eu não me perdoo? Então, pega no coração de vocês essas dicas de perdão, coloquem aos poucos, façam um processo que isso vai ajudar muito no seu florescimento. Tem uma parábola, não é parábola, é uma comparação de que a nossa mente com mágoa, com ressentimento, é a mesma coisa que um aeroporto onde tem um tráfego intenso de avião. E aí o controlador de voo não consegue dominar, ele tem muita dificuldade, que são muitos aviões. Então, cada avião é uma mágoa. Então, quanto menos mágoas você tiver, mais livre vai estar esse tráfego de emoções, de sentimentos, de gratidão e de vida. Tudo para que você tenha uma vida muito boa. Gratidão por estar aqui, espero que vocês consigam florescer cada dia mais. Contem comigo se precisar. Se achar que alguém precisa ouvir esse vídeo, por favor, compartilha. Quem não se inscreveu no meu canal e gosta do assunto, eu vou ser muito feliz se vocês puderem me acompanhar, clicar no sininho, para sempre que eu falar alguma coisinha, vocês compartilharem comigo esse momento. Grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.